pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento, José Antônio do Nascimento e por todas as almas. Pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, José Fernandes, Júlia Degan, Constante Birello Filho e por todas as almas. Pela saúde também do José Eduardo Camilo Ferreira, filho da Dona Fátima. Pela alma de Luzia Mateus da Silveira, Rosângela Cristina da Silveira Santos e pela alma do Paulo Fernando Silva Rodrigues, a pedido da sua amiga Viviane. Fiquemos de pé, vamos iniciar a Santa Missa. Também vamos rezar pelas essas intenções, em ação de graças pelo aniversário da Dona Cecília Rodrigues, 89 anos, aqui na Santa Alexandre ela mora, Dona Cecília. Também agradecer a Deus pela primeira sessão do Sínodo, que se encerrou hoje, porque o Sínodo tem várias sessões, né, prolongadas. Por isso que ele dura até 2024, né? Então são várias sessões. A primeira sessão terminou hoje. Agradecer a Deus pela realização do Sínodo da Igreja, com a participação de todas as religiões e também esse ano de muitas mulheres em cargos muito importantes, né, no Sínodo, que é uma raridade, que é a primeira vez que as mulheres são assim colocadas em cargos de secretaria, de comando, etc., né? Isso é muito bom, embora a ala podre, a banda podre da Igreja Católica fique lá xingando, gritando, que não pode. Sempre tem a banda podre, né? Vocês sabem, né? Também vamos rezar também a de memória pela alma de Maria Inês Fernandes, Jardim Maria Gaia, foi catequista quando eu estava lá no Itaim Paulista. E soube do passamento dela. E também, por um acaso, na semana do passamento da Inês, Dona Maria Inês Fernandes, o Zezinho também faz aniversário, né? Também é irmão, o Zezinho é irmão da Maria Inês. Ação de graça por todos nós. E também rezar sobre hoje, que vai ser o enterro hoje, em memória, ad memoriam do Padre Edênio Vale, que foi assessor da CNBB, trabalhou muitos anos na CNBB, no setor vocações, ele é psicólogo de formação,
e ajudou muito o Dom Angélico nesse trabalho, que o Angélico sempre trabalhou nessa área das vocações. Também rezar em ação de graças por Elizabeth Hernandes e também em memória da alma da Dona Elza Aparecida Hernandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados e roguemos a Deus a absolvição desses mesmos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, bendizemos, nós vos amamos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, só vós sois os santos, só vós o Senhor, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazer-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você já sofreu. Não esqueça do seu sofrimento que você já passou na vida, né? E não deseje que outras pessoas passem por isso. Nunca. Porque a tentação de a gente desejar que as pessoas sofram é muito grande. Mas, sobretudo, a primeira leitura nos fala sobre uma coisa simples. Justamente por causa do sofrimento que já passou, nunca se aproveite dos mais pobres.
Nunca se aproveite dos indigentes, diz o Senhor, porque Deus não brinca em serviço. Mesmo que você tenha sofrido, com todo o muro de lamentação que você deve ter, se você agir desse jeito, você vai levar um castigo tão bom daqueles mesmo. Entende? Deus não vai ter dó de você, não. Não vai ter misericórdia de você. É isso que Moisés está dizendo no capítulo 22 do livro do Êxodo. Por isso o salmo de hoje, o salmo 17, que é muito bonito, nos fala sobre isso também. Eu vos amo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu libertador. Meu Deus é o auxílio em que ponho a minha confiança. Deus é meu protetor, é minha defesa e é o meu salvador. Na minha aflição, eu invoquei o Senhor e clamei por Ele. Do templo dele, o céu é o templo dele também. Do templo dele, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos ouvidos dele. Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. O Senhor dá ao rei grandes vitórias e usa de bondade para com o seu escolhido, o seu eleito, o seu ungido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Senhor vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Disse Jesus: Isto é. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo. E um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência, teu espírito, tua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos se resume a essência da lei e dos profetas. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Mais uma reflexão sobre os grandes ensinamentos de São Francisco de Assis, nosso padroeiro, que está na janela ali da Santa Rita, se eu não me engano. Não sei isso, né? Cultus mors una manet. Um grande ensinamento de São Francisco. A morte é igual para todos. Está ali. Quando você passar na frente do Santa Rita, a morte é igual para todos. Nascer e morrer são um dos momentos mais importantes da existência nossa, da existência do ser humano. Desde o mais pobre e sem recursos até as pessoas mais ricas. Mas rica mesmo, né? E abastadas, ninguém escapa. Não tem jeito. Desde a pessoa mais horrível, mais cruel, mais má, até a pessoa mais santa, todos nós somos atingidos por esse desenlace final, pelo capítulo final da vida, a morte. Então, nascer e morrer são ocasiões importantíssimas. Acho que a mais importante são essas 2 datas. O resto é variável. Nascer e morrer são as 2 datas mais importantes da vida de todo ser humano. Agora, nascer e morrer também significa a nossa nudez, a nudez humana, né? E São Francisco de Assis bem representou essa reflexão, né, na prática. Diz o texto lá do L'Anonyme de Pérugia, o Anônimo de Perugia, diz o texto ipsi literis: na presença do bispo de Assis, alegremente, São Francisco de Assis deu ao pai todo o seu dinheiro e a própria roupa que usava, ficando nu dentro da catedral. O bispo, horrorizado, claro, o abraçou e cobriu ele com um manto que ele tinha. Daí em diante, privado de tudo, São Francisco de Assis botou uma roupa altamente miserável. Andou pelos corredores de São Damião com a intenção de lá ficar. O Senhor enriqueceu esse jovem, pobre e desprezado, enchendo São Francisco de Assis com o Espírito Santo e colocando-lhe na boca palavras de vida, para que pregasse e anunciasse ao povo o juízo e a misericórdia, o castigo e a glória, recordando-lhes os mandamentos de Deus que tinham esquecido. Portanto, Deus transformou São Francisco de Assis numa espécie de príncipe da multidão. Está lá no texto, né, no capítulo 1, número 8, o Anônimo de Perugia, né? São Francisco de Assis, portanto, ele tinha uma visão muito ampla da vida e também da morte. Seus escritos espirituais e os seus biógrafos oficiais apresentam a beleza de se alcançar esse modo de ver a presença do Evangelho e do ressuscitado no mundo, na vida e na morte. São Francisco de Assis redescobrir as palavras do Evangelho de hoje sobre o maior dos mandamentos. Qual é o maior mandamento? Doutor da lei, um homem que estudou a Bíblia a vida inteira, já velho, já com mais de 90 anos,
barba branca, cabelo branco, aquelas, né? Então, assumidamente, uma pessoa que compreendia a letra da lei ipsiliteris. É ele que vai perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Nós sabemos que Deus só deu 10. Mas com o passar dos séculos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei foram transformando aqueles 10 em 676 mandamentos. Então, na concepção deles, não tem só 10 mandamentos, tem 676. A pergunta que o doutor da lei faz para Jesus é: qual dos 676 é mais importante? Difícil, hein? Porque ele vai lá justamente para tentar Jesus, para colocar Jesus em prova, para difamar Jesus. Esse é o objetivo dele. E Jesus, então, ele retoma a fonte, né? Jesus retoma a fonte, ele traz de volta o pensamento. Na verdade, Jesus disse que só tem um mandamento importante, né? Que é amar a Deus, amar o próximo. Para ele é a mesma, está no mesmo patamar, né? Está no mesmo nível. O restante é tudo porcaria também, não precisa, né, de grande coisa, né? Assim, se fizesse esses daqui, se fizesse esses dois aqui, o que na verdade para ele é um, consegue fazer todos, né? Segundo Jesus. Mas essa é a questão. Prova de amor, nós sabemos, maior não existe. São Francisco de Assis realmente é essa prova de amor. Essa fala que está em São João, no capítulo 15, de Jesus, que Jesus proclamou aos apóstolos antes de ser traído, negado e preso. Para que a gente celebre a Eucaristia nova, da aliança nova. Como Jesus, São Francisco de Assis descobre o sentido verdadeiro de viver e o sentido verdadeiro da vida cristã. Para ele, como está escrito nos ensinamentos dele, para ele Deus é a vida. Não é que Deus é vida, Deus é a vida. Ele ressaltava que Deus dava a vida eterna. Deus dava a vida eterna, sobretudo para as pessoas que são perseguidas na igreja. Ele nos fala isso. Ele tem um texto dele que reorganizou, chama de admoestações, né? São falas de São Francisco de Assis que foram transcritas. Ele diz que as pessoas que são perseguidas no mundo e na igreja, é para esses que Deus dá a vida eterna. É para esses. Ele fala isso claramente. Ele diz assim no texto: as ovelhas do Senhor, que é bom pastor, Jesus, seguem Jesus na tribulação, na perseguição, na difamação, na fome, na sede, na enfermidade, na tentação e em tudo mais. E recebem por isso de Deus a vida eterna. Olha que olhar, né? É um olhar totalmente diferente, né? Que a gente meio que não aceita, né? A gente sempre se acha mais santo, né? Melhor. Nós somos mais merecedores da vida eterna, né? E São Francisco diz o contrário, ele fala: não é assim. Aqueles que é mais ferrado, os que estão mais ferrados, porque defende a fé, porque ama a fé, porque não perde a fé em nenhum momento da vida, é para esses que é a vida eterna. Só. Ele é radical. Ele diz só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Jesus, quando responde ao doutor da lei, Jesus retoma os grandes ensinamentos do livro do Levítico, capítulo 19, e o livro do Deuteronômio, capítulo 6. Ele nem cita o Êxodo, Jesus. Ele cita uma interpretação dos 10 mandamentos,
que é o livro do Levítico e o livro do Deuteronômio. Quando Jesus acrescenta essas palavras, amarás o próximo como a ti mesmo, Jesus nos põe diante de um espelho, no qual não podemos mentir. Deu-nos uma medida infalível para descobrir se amamos ou não a Deus e ao próximo. O critério, você ama a Deus? Eu amo. Mas o que você faz de bom para quem está precisando? Na sua comunidade. O que você faz? O que você faz de bom? Se você não tiver resposta para isso, meu filho, já era a sua fé em Deus. Não tem fé em Deus. Por isso que ele fala, pegue um espelho, põe um espelho na sua cara e pergunte. Você vai ter a resposta, você vai ter a resposta. Então Jesus, ele traz essa medida, infalível. Nós sabemos muito bem, em cada circunstância, o que significa amar a nós mesmos e o que queríamos que os demais fizessem por nós. Jesus, ele não diz, e perceba, o que o outro te fizer, faça para ele. Jesus não fala essas coisas. Tal pessoa só me fez o bem, então eu só vou fazer o bem para ela. Mas e se a outra pessoa te fez o mal? Como é que faz? Você vai retribuir com o mal. Não, o cristianismo não é a lei do talião. A doutrina cristã é muito diferente da doutrina muçulmana, da doutrina de outras religiões. O talião é diferente. Olho por olho, dente por dente. É assim que funciona. Que não é o desejado por Deus. Jesus, ao contrário, diz assim: o que tu queres que o outro te faça, faça você para ele. Então, você quer que alguém te faça o bem? Faça o bem. Não é troca, não é parceria, não é um acordo. Você me faz o bem, o marido diz que só vou fazer o bem para você. Mas se você pisar no meu pé, me aguarde. Não é assim. Isso não é cristão. Não é ensinamento cristão. O próprio Jesus se comportou dessa maneira, minha gente, na sexta-feira da Paixão. Muitos estão na praia, talvez, na sexta-feira da Paixão. Estão na praia, estão pegando onda, estão tomando cerveja na praia, estão fazendo um monte de coisa. E acaba se esquecendo da atitude de Jesus. Acaba se esquecendo da atitude da mãe de Jesus, que é uma ofensa para a mãe de Jesus. Sexta-feira da Paixão você ir para o feriadão, é uma ofensa, na verdade, é uma ofensa para a mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus, na sexta-feira da Paixão, não estava fazendo pizza, não estava cozinhando lasanha, não estava. Foi para a praia do Mediterrâneo. Onde está sua mãe? Ela foi para a praia do Mediterrâneo com o João, foi passear com ele lá. Não está. Então, a gente não pode perder de vista o básico do ensinamento de Jesus Cristo. Os doutores da lei parece que perderam o básico, Perderam o básico. Jesus considerava o amor ao próximo como um mandamento dele. Olha, este é o meu mandamento, ele fala. Ele se apropria daquele ensinamento do passado, da verdadeira palavra de Deus, que são os 10 mandamentos só. O restante é tudo interpretação, Ele se apropria da própria voz de Deus para nos falar sobre
como devemos ser nesse mundo. Ele está, no fundo, fazendo uma crítica, né, ao doutor da lei, aos fariseus, aos saduceus e a tantos outros tipos de gente, dessa banda podre, né? A banda podre do judaísmo, a banda podre do cristianismo, que existe. Pega a banda podre do catolicismo, você vai ver. Você vai lá no YouTube e vai lá, Sínodo 2023, você vai ver lá pronunciamentos do Papa, etc. Mas você vai ver um monte de tranqueira, um monte de lixo, gente de movimento religioso, leigos de movimentos religiosos, xingando o Papa, falando que esse sínodo é o sínodo do Satanás, é o sínodo do capeta, e falando um monte de verdade, um monte de mentira. É a banda podre, né? É a banda podre. Não tem político que presta, também tem a banda podre da política, não tem? Tem. No cristianismo não foge muito dessa situação também, infelizmente. Porque nós devíamos ser capazes de superar esse tipo de coisa, né? Escuta primeiro, escuta o Papa falar, leia o que ele escreve, leia os pronunciamentos dele. Não fique botando coisa que ele não diz, coisa que ele não falou. Isso é um pecado, né, minha gente? Isso fizeram com Jesus. A gente condena tanto as pessoas, né, que fizeram isso com Jesus. No fundo, tem muita gente da igreja católica que faz isso. Se fosse uma pessoa de outra igreja, a gente até entende, né? Tem ressentimento, tem outras coisas, né? Mas quando você vê a banda podre do catolicismo, é terrível. Isso que Jesus assumiu como mandamento. Esse é o meu mandamento, diz ele, João 15. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é? Ele amou a todos. Jesus não tem ódio de ninguém. Jesus não tem ódio do doutor da lei, não tem ódio do fariseu, não tem. Ele não tem ódio, né? Ele não tem ódio. Muitos identificam o cristianismo inteiro como o preceito do amor ao próximo. E não estão totalmente equivocados a respeito disso. Mas não podemos ficar na superfície das coisas, né? Quando se fala de amor ao próximo, aí é que vem. Paulo muito espertamente entendeu isso logo de cara. O primeiro intérprete da vida de Jesus foi Paulo. Claramente ele entendeu. Quando se fala de amor ao próximo, logo a gente pensa no quê? Nas coisas, nas obras, né? Nas obras de caridade. As coisas que é preciso fazer pelo próximo, dar de comer, de beber, de vestir, ou seja, ajudar o próximo. Mas o Paulo, porque os judeus se vangloriavam disso. Nós fazemos assim, isso. Portanto, nós somos, o judaísmo, a banda podre do judaísmo era assim, né? Nós fazemos isso. Fazia uma lista do tamanho da altura da torre da igreja aqui, né? E Paulo, que também foi da banda podre, foi da banda boa do judaísmo, tornou-se a banda boa também no cristianismo. Paulo, ele muito claramente ele diz, o fazer só tem sentido se ele é um efeito do amor. Não é o amor ainda, né? Diz Paulo. O fazer é o efeito do amor. Porque antes de você ajudar, fazer uma beneficência, tem que existir a benevolência. Ninguém toma uma atitude de amparar uma pessoa se não houver benevolência antes. Então aquilo que você faz é o efeito, não é aquela obra que vai te conduzir à salvação. Por isso que Jesus fala do amor, amar a Deus, amar ao próximo, né? Você não tem amor. Para qual que é, né?
Então, antes da beneficência, vem a benevolência. Antes de fazer o bem, vem a vontade de querer fazer o bem. É nisso que Jesus fala. A caridade, Paulo, na carta aos Romanos, com todas as letras, hein? Dando uma lição para aquela igreja horrorosa, a igreja dos Romanos, horrorosa. Ele diz: a caridade não pode ser fingida. A caridade não pode ser fingida. Não pode fazer caridade com fingimento, né? A caridade tem que ser sincera, o amor tem que ser sincero. E para ser sincero, você tem que ser. Porque a comunidade de Romanos era assim, era uma comunidade rica, né? A carta dos Romanos, então eles se orgulhavam de ser ricos, bem de vida, não sei o quê, que fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, né? Como se isso daí fosse o olhar de Deus, né? Deus olha para isso, mas olha antes para a gente. Antes para a gente. Deus olha para a gente. Quem vai ser salvo não vai ser o benefício que você faz. É você que vai ser salvo, é sua alma que vai ser salva. Então, na carta aos Romanos ele diz isso: cuidado com a hipocrisia, né? Cuidado com a hipocrisia, tome cuidado. Deve-se amar de verdade, deve-se amar de coração. Pedro, na primeira carta, fala muito sobre isso. Amar de coração. Pode-se, de fato, fazer caridade, dar esmola, por muitos motivos que não tem nada a ver o amor. E a gente sabe disso. Tem gente que faz caridade para dizer que faz. Sou melhor que você. Você fez o quê? Eu não fiz nada, eu fiz. Sou melhor que você. Estou mais perto de Deus que você. Então, na política não é assim também? Na política não se faz isso? Quantos políticos que ajudam? Mas na verdade não está ajudando, ele está interessado. Há um interesse que parte dele. Na política é assim, na vida, na família é assim, né? A gente sempre quer algo em troca, sempre. Então, é por isso que Pedro condena essas atitudes, né? O amor tem que ser de verdade, de coração. De coração. Está claro que seria talvez um erro fatal contrapor o amor do coração à caridade dos fatos, ou refugiar-se nas boas disposições interiores para com os demais, para encontrar uma desculpa pela própria falta de caridade atual e concreta. Se você encontra um pobre faminto, tremendo de frio, São Tiago diz, apóstolo Tiago, né, diz: de que serve dizer, está com fome, você está com frio? Olha, fica sossegado, eu vou para casa agora, eu vou rezar 1/3 inteiro, um rosário todinho para você. Vou rezar um rosário, você vai ficar farto ali. Vou rezar um rosário. Tem gente que reza o rosário hoje em dia, virou moda agora, esse negócio de rezar rosário a noite toda, dia inteiro, aquela coisa toda, né? O que não significa absolutamente nada isso, né? Se conseguir rezar 1/3 por dia já está ótimo, né? Agora, que adianta? Tiago diz isso. Está com fome, está com frio, vou rezar um rosário para você, por sua intenção, hein? Por sua intenção. Mas se você não dá nada para a pessoa comer ou para acabar o frio, olha, o seu rosário não foi para Deus, hein? Eu acho que foi para outra pessoa, foi para o capeta mesmo. Você rezou o rosário para o capeta. Porque você
você rezar e não fazer nada, você manter a pessoa daquele jeito, é Tiago que está falando isso, não é eu. Capítulo 5 da carta de Tiago, né? Que ele é feroz nesse assunto, né? Acabar com essa hipocrisia maldita que existe no mundo, existe na igreja, na banda podre, existe nos cristãos de banda podre, né? Acabar com esse tipo de coisa, chega disso. E o João, então, na primeira carta dele, no capítulo 3, falava: meus irmãos, meus filhos, ele diz, não amemos somente de boca, mas também segundo a verdade, segundo a caridade. Pois é, vocês estão vendo só que discussão braba Jesus teve com aquele doutor da lei, que queria saber dele qual dos 670 e tantos mandamentos era mais importante. A caridade, a obra, quando eu falo caridade, eu digo obra, ela tem que brotar do coração, ela tem que brotar do interior da vida das pessoas. Não porque é uma obrigação, você não é obrigado a fazer caridade. Não, você não é obrigado a fazer. Mas se você vai fazer, tem que ser de dentro. Tem que partir de dentro, né? E não por causa disso ou por causa daquilo, né? Jesus nos fala essas coisas. A caridade que alguns, talvez os ricos, mais ricos e saudáveis, pode somente dar aos outros, né? Essa mentalidade, eu faço, o outro recebe, e assim por diante. Todos nós podemos fazer caridade, ser assim. É a recomendação de Jesus, é a recomendação do Êxodo, a recomendação que Moisés faz para o povo sobreviver, é a recomendação de Deus. Essa é a recomendação. Não oprima o estrangeiro, não se aproveite dos outros. Ah, eu sofri demais, então festa, tá. Dane-se. Eu também sofri isso, dane-se você. É assim que a gente faz, não é? Nós não somos assim? O senhor já me engana, mas eu também sofri isso, eu também passei isso. Você elenca aquela lista, né? Esse tipo de coisa é o fim da picada, né? Essas pessoas que falam assim estão realmente possuídas pelo capeta, precisa de um exorcismo grande. E olha que na missa você tem 2 exorcismos, né? Na missa você tem 2 exorcismos. Tem o ato penitencial, que se encerra com a oração de exorcismo, né? Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós. E tem o exorcismo depois do Pai Nosso. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, de todo mal, etc. Né? Livrai-nos de toda perturbação, de todo pecado. Na missa tem 2 exorcismos, e olha que ainda assim não ajuda muito, parece, né? Todos nós temos que ser pessoas decentes na fé, decentes com Deus, decentes para com os outros e decentes para com você mesmo. Primeiro é que você tem que ser decente com você mesmo, né? Então, Jesus propõe no Evangelho recuperar o original, recuperar a base, recuperar a essência da lei, né? Ter um olhar para isso, para o sentido das coisas. E Jesus tenta dizer para o doutor da lei que se ele tiver isso, as coisas vão mudar, você vai olhar com outros olhos. Você vai olhar para a igreja com mais amor, você vai olhar para os pobres com mais amor, você vai olhar para os pecadores com mais amor. Você vai olhar o mundo e as coisas com outro olhar, né? Esse olhar que Jesus propõe derruba todas as coisas ruins que a gente tem dentro da gente. Derruba a prevenção, derruba a hostilidade, derruba os nossos preconceitos,
derruba todas essas coisas que faz tão mal, né, para as pessoas, e pior, faz mais mal para quem pensa assim, para quem é assim. A primeira vítima de uma pessoa preconceituosa é ela própria. A primeira vítima de uma pessoa violenta é ela própria. A gente tem essa coisa da autodestruição, coisa de adolescente, né? A criança adolescente, 12, 13 anos, que tem uma paixão pela morte, né? Você sabe que essa fase, 12, 13 anos, assim, 11 anos, é uma paixão pela morte que a pessoa tem, que Freud chamava de amor a Thanatos, né? Que era, Thanatos é o deus da morte na Grécia. A gente tem essa coisa, né? E é por isso que o jovem, ele parece que ele não tem noção das coisas. Então ele bebe demais, ele corre demais, ele namora demais, ele é tudo assim, tudo a pessoa não perde a noção do risco que está correndo, do perigo que está correndo. Pode olhar. Por fim de semana, quantos jovens morrem em São Paulo, né? Acidente de carro, né? Sai da balada, sai do bar com os amigos, tudo. Quase 60 jovens morrem por fim de semana. É o Thanatos, né? É aquela paixão pela... Eles falam de adrenalina, né? Aquela paixão, né? Esse amor à morte, né? Tem até um anime japonês, né? Death Notes, né? Que é as anotações da morte, né? Que fala justamente sobre isso, né? Alguns jovens como tem essa paixão pela morte, né? Então Jesus não quer isso da gente, né? Jesus não quer isso da gente. Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente vá para o céu. Jesus quer que a gente compreenda a vida, compreenda a morte, como São Francisco de Assis nos falava, nos ensina. Jesus quer isso. É por isso que ele diz essa prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. São João capítulo 15, né? Começamos a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E Jesus Cristo, ele nos remete com muita objetividade, né? A necessidade dessa espiritualidade. Fique longe da banda podre da igreja. Fique longe da banda podre. Não se ajunte à banda podre, né? Não, fique longe da banda podre de tudo, da política, das religiões. Fique longe. Não se misture com essa gente. Não dê voz a essa gente. Não dê audiência para esse tipo de gente, né? Você se perde. Sua espiritualidade vira um banzé. Vira uma coisa assim, sem eira nem beira. Suas palavras e seus gestos se perdem. Não se perca no caminho, né? Não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E nem amar o próximo sem amar a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder... Ai, meu Deus, já está... do povo de Deus. Cantar o canto do ofertório, essa ideia, Darcilene. Bem,
ser Senhor do universo, pelo pão da terra, trabalho do homem, que agora te apresentamos, que vai ser para nós o pão da vida. Para a glória do seu nome. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração desses mistérios dê glória ao nome de Deus. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Pelo teu Filho Jesus, muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todos, no céu e na terra. Te louvam todos os redimidos. E te aclamam os anjos e os santos, aclamando a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e é o Senhor que é a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, quando celebramos o domingo, primeiro dia da semana, dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos admitistes à tua presença para vos servir desses santos mistérios.
Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai a Igreja mais perfeita na caridade, na prática da fé, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão de fato, de coração, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de tua serva Maria Inês Fernandes, catequista, né? Do Padre Edênio Vale. Estamos rezando lá de memória, não é o sétimo dia. O sétimo dia é em memória. Lembremos, né? Padre Edênio Vale, da Dona Elza Aparecida Hernandes e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Admita-os, todas essas almas, na luz da tua presença, do teu olhar. Mas te pedimos também, Senhor, tenha misericórdia de nós. Concedei-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos, com todos os santos, com São Francisco de Assis, que ilumina a nossa vida cristã, com os seus pensamentos, a sua vida, 900 anos, hein, São Francisco? Logo é o milênio. Logo é o seu milênio, hein? Enfim, que a Virgem Maria, São José, os apóstolos, os santos, nos ajude a ganhar, a participar da vida eterna. Essas pessoas que desde o começo do mundo viveram essa amizade com o Pai, com Deus, com a Trindade Santa, para que nós hoje pudéssemos cantar os louvores a Deus, sempre por intermédio de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na oração de Jesus, na oração do Senhor, roguemos por tantas pessoas que precisam da nossa oração, né? E que nós todos sejamos fiéis a esses ensinamentos, os ensinamentos que salva, os ensinamentos que vêm do Evangelho do ressuscitado. Com isso ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz que precisa, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação nessa vida, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Seja Cristo ao Senhor, que vai nascer para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados, somos nós, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Dia 1º, que é dia de Todos os Santos, que é uma quarta-feira, se eu não estou enganado. E o dia de Finados, que é dia 2, que é na quinta-feira. Então faremos a missa às 9 horas da manhã. Todo mundo está convidado e sempre mandando um abraço e um beijão para a dona Cecília, que fez agora, essa semana, 89 anos de idade. Né? Ela está bem, pelas informações que eu tenho. Ela está bem, ela mora ali, aqui na esquina da Astorga é uma moradora muito antiga do bairro, né? Ela, o marido dela, seu Zé, português, né? Seu José, não é seu Zé? Então vamos chamar ele de seu Zé. Então, que é um casal de portugueses, né? Muito antigo do bairro. Ele tinha um mercado, não era um armazém, era um armazém, um empório, na verdade, como era antigamente, não era essas coisas igual hoje, mercados, empório, que era umas coisas boas, né? Empório era coisa boa. Aí tinha aqui na esquina com a Astorga, aqui em Santo Alexandre. Então, queria mandar um abraço para ela, né? Como sempre também, para o Zezinho, embora a situação seja, né, terrível, né? A irmã morre na mesma semana que ele faz aniversário, né? Enfim, mas de qualquer modo aceite, né? E depois, o Zezinho, depois a gente conversa com calma, viu? Sobre a situação toda. Agradecer a Deus, né? Para a dona Elizabeth também, Hernandes. Agradecer ao Papa Francisco pela presidência do sínodo que está acontecendo, né? O sínodo, ele acontece assim, a primeira sessão terminou hoje. São essas reuniões intensas, né? Assim, de 3, 4 meses, assim, dia e noite, a coisa é, né? Essa é a primeira sessão, a segunda sessão é o ano que vem, né? Que acontece, porque não dá para os bispos que estão lá, por exemplo, os leigos que estão lá, né? Não dá para abandonar as dioceses, né? Tem que viver lá. É por isso que o sínodo é assim, picado, né? É um processo picado. Sempre rezar pelo Papa, a favor dele,
Viu, gente? Se for para rezar contra, nem abra sua boca, viu? Nem abra a boca. É rezar a favor do Pai. Quando ele fala reze por mim, não está falando para rezar contra ele, vai rezar a favor dele. Né? E fique longe da banda podre, né? Fique longe da bandidagem, fique longe dessa gente, mesmo padre católico, leigos, né? Que existe na igreja, e sem contar as outras coisas, né? Do mundo, da sociedade, aí não preciso nem falar, né? Então que a dona Cecília receba o nosso abraço, nosso beijo, e que Deus dê saúde a ela, que ela vá até... Você sabe que no Brasil, o censo mostrou que no Brasil tem quase 40 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Você sabia disso? Sabia? Tem mais de 40 mil pessoas com mais de 100 anos. Hã? Ai, eu não entendo nada. Levanta, fala alto que eu não entendo. Então, é isso que eu estou falando, né? Diz que tem uma mulher em Minas Gerais que tem 139 anos de idade, né? Do que você está falando? Eu estou falando de idade. Você está falando de quê? Você quer... Eu sei que tem mais mulher que homem. Todo mundo sabe disso. Não precisa falar disso. Todo mundo sabe que sempre na natureza as fêmeas é em número maior do que os machos. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe. O que eu estou dizendo é que tem uma mulher em Minas Gerais, que eu esqueci o nome da cidade, que ela tem 139 anos de idade. Você acredita? Não sei, né? Se a tendência é ter mais gente centenária. Acho que no Brasil tem muita gente com mais de 100 anos. Aquela senhora lá, que nós celebramos 100 anos, ela morreu? Está viva? Não é possível. Nós celebramos 100 anos dela. Já está com quanto? Então, 104. 103. Há 3 anos atrás, lembra que nós fizemos aqui? Ela veio na missa, quando ela fez 100 anos de idade. Não foi? Nós celebramos a missa, né? Lembra? E ela estava animada, cabeça boa. Não sei agora como é que está, mas... Você já imaginou? Que beleza, hein? Bom, boa sorte quem quiser. Né? E eu não quero viver... Deus me livre. Eu, por mim, em 2025, eu já estaria num caixão muito feliz, inclusive, né? Boa sorte para quem foi o passado dos 200 anos aí, boa sorte para vocês, tá bom? Então que Deus ajude a todos nós, abençoe a gente, vamos ser realmente católico, realmente cristão, realmente pessoa de bem, gente boa, vamos ser igreja de verdade, a igreja que Jesus Cristo tanto quis, tanto sonhou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que Deus acompanhe vocês hoje e sempre.